Boa tarde, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar nos corações de cada família. Hoje, sexta-feira, abençoada com Deus, dia 12/9/2025, mais um vídeo para o canal. Hoje nós vamos saber como o caminho para a vida eterna. Deus nos criou para termos, Deus nos criou para vivermos, mas por causa do pecado, todos morremos. Ainda assim, temos o desejo de alcançar a vida, de alcançar a eternidade. Está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Procuramos forma de viver mais tempo ou deixar um legado, mas nada dura para sempre. Também não há nada que podemos trazer para merecer o que podemos fazer para merecer a vida eterna. Nossas boas ações não recompensam. Agora, a dívida está paga. Sabe que nós tínhamos uma dívida com Deus, mas essa dívida está paga. Quem pagou ela foi o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele veio para morrer na cruz do Calvário, para pagar
os nossos pecados e pagou a nossa dívida que tinha com Deus. Quem pode ter a vida eterna? Todos podemos ter a vida eterna. Não importa quem você é, o que você fez, Jesus ainda lhe oferece a salvação para se arrepender de seus pecados. Que Jesus, para se arrepender de seus pecados e crer que Jesus é o seu Salvador. Está lá em Romanos, capítulo 9, versículo 10. João 10, João 6, versículo 40. Romanos. Romanos 10, aqui, Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 9 e 10. Então aqui Jesus ele oferece a salvação para se arrepender de seus pecados e crer que Jesus é seu Salvador. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. João 6 e versículo 40. Então vamos lá. Aqui em João 6, versículo 40. E a vontade daquele que me enviou é que todo
aquele que crê, aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Você precisa crer em Jesus, que Ele é seu Salvador, para ter a vida eterna. No livro de João, capítulo 6, no versículo 38 a 40, o título da mensagem é Jesus é o pão da vida. E aqui ele diz: achando no outro lado do mar, disse-lhe: Rabi, quando chegaste aqui, 26, Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo que me buscai pelos sinais, mas porque comeste do pão e vós saciaste. No versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, viu? Não trabalhai pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Tem muitos que trabalham pela comida que perece. Mas aqui ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, que a este o Pai, Deus, o selou. Versículo 28. Pois lhe faremos para realizarmos as obras de Deus. Versículo 29. Jesus respondeu, disse-lhes: a obra de Deus está, e creiais esta, que creiais naquele que ele enviou. Em versículo 30. E disseram-lhe: pois que sinal, fazes tu, para que vejamos e creiamos em que operas tu. Versículo 31. Nossos pais comeram maná no deserto,
como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Versículo 32. Disse-lhe a Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai dá o verdadeiro pão do céu. Versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. 33. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Versículo 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. E versículo 36. Mas já vos disse também que também vós me viste, contudo, não credes. 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Versículo 39. A vontade do Pai que me enviou é esta, que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que o ressuscite no último dia. Então, no versículo 40, versículo 40, é a vontade daquele que me enviou, é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha, basta crer que Jesus é seu Salvador para você ter a vida eterna. Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Viu? O pão que desceu do céu. Agora, Romanos 10, versículo
versículo 9, versículo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Viu? Então basta você confessar com a sua boca que Jesus é o seu Salvador e crer nele, tenha a vida eterna. Aquele que crê em mim, terás a vida eterna. Jesus disse assim, você quer ter a vida eterna? No versículo 40, a vontade daquele que me enviou é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E no versículo 50, ele diz aqui, este é o pão que desce do céu, para que dele coma e não morra. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que darei pela vida do mundo. No versículo 53, Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
no versículo 56 ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Versículo 57. Como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Viverá para sempre. Então, meus queridos amigos, Jesus é o verdadeiro pão da vida. No livro de João, capítulo 6, versículo 40, versículo 39 a 38, versículo 59 a 38. Viu? O pão da vida. Então, aqui no versículo 58 ele diz: o pão que desceu do céu não é o caso de vossos pais comeram no maná e morreram. E quem comer este pão viverá para sempre. Viverá para sempre. É a vida eterna. Mas para você viver eternamente com Deus lá no céu, você precisa crer que Ele é seu Salvador, se arrepender de seus pecados, se arrepender de seus pecados e crer nele, e terás a vida eterna. Jesus é o pão da vida. Você quer ter vida eterna? Vida eterna é uma vida, o céu é um lar eterno. O céu é um lar eterno. A nossa vida é viver eternamente, não é limitada. Não adianta você fazer as boas obras, ajudar o próximo, dar esmola ao deficiente visual. Não adianta você ajudar o cadeirante a atravessar o sinal. Não adianta você fazer nada disso. Pode fazer boas obras, mas se você não aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e se arrepender dos seus pecados e crer nele, que é seu Salvador, você não terá
a vida eterna. É só você aceitar Ele como Salvador e crer nele para ter a vida eterna. Então, meus queridos e seguidores do canal, se inscreva no canal PB Cláudio Gomes com 2 S no final. Ajude o canal a crescer na plataforma do YouTube. Ajude o canal a evangelizar o mundo inteiro, o evangelho da salvação para salvação de almas. Resgatar as almas das garras de Satanás e trazer para o reino de Deus, que Jesus está voltando. Jesus está voltando, vocês estão vendo os conflitos no cenário da política. Isso é um sinal que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então aqui no versículo 17 ele diz: na verdade vos digo que naquele que crê em mim, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. No versículo 47, tem a vida eterna. No versículo 50. No versículo 47 diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Versículo 50. Este é o pão que desceu do céu para que o que dele comer não morra. Então se inscreva no canal, ajude o canal a crescer na plataforma do YouTube e ajude o canal a expandir o evangelho da salvação para salvação de almas. PB Cláudio Gomes com 2 S, se inscreva, deixe seu like, para o YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas. Que Deus abençoe a todos, tenham um bom final de semana abençoado com Deus. Amanhã é sábado, 13/9/2025. Muito obrigado e até lá o próximo vídeo. Assim querendo Deus. Shalom.